Senhor, nós te louvamos por esse dia. Pedimos pela vida da Eliane que teu Espírito Santo esteja sobre a vida dela e que nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler uma passagem de todos que nós conhecemos, mas relembrando, eu queria pontuar algumas coisas. Eu vou para 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. É um plano inimaginável, é uma iniciativa, um amor escandaloso, é algo que, se a gente reflete, fica difícil tentar interpretar. Então, eu queria pontuar aqui 5 fatos, 5 verdades importantíssimas. Primeiro, vamos pensar. Quando 2 pessoas rompem um relacionamento, normalmente, quem deveria tomar a iniciativa seria aquele que ofendeu, aquele que feriu, aquele que magoou. E o nosso relacionamento com o pai foi interrompido por conta do pecado. Então, criou-se um buraco, uma fissura no nosso coração, que só pode ser preenchido de dentro para fora por esse Deus, pelo nosso Pai. Então, nesse rompimento, o homem, ele perdeu a essência, essa comunicação, e não consegue se relacionar bem até consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Porque na natureza humana é fraca, o homem é ímpio, ele ou até com relação ao habitat, né? Ou ele é adorador da natureza, ou ele é predador da natureza, ou ele é menos o que Deus, o que o homem é ser cuidadoso. E isso impactou todo o nosso relacionamento horizontal. Então, quem tomou a iniciativa, a primeira verdade, foi o próprio pai, porque éramos inimigos de Deus, todos nós, né? Aqui não é novidade, mas foi o próprio pai que nunca deixou de amar, nunca desistiu de amar cada um de nós. E aqui ele fala, aquele que está em Cristo é nova criatura, ou seja, todas as coisas já passaram. É uma obra magnífica de Deus tomar a iniciativa e fazer esse plano de redenção, como fala aqui no versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Continuando algo que eu queria pontuar, que é algo que é muito importante para nós nos relembrarmos, o autor da reconciliação foi o próprio Pai. Na verdade, Deus não precisava se reconciliar conosco, nós é que precisávamos se reconciliar com o autor e consumador da nossa história, da nossa fé, da nossa origem, né? Mas ele é quem tomou a iniciativa. E a causa desse amor do Pai não é mérito, não são obras, não é ser honesto, não suporta, nada disso. Apesar dos deméritos, o Pai nunca deixou de amar cada vida, cada criatura. A outra verdade, o agente da reconciliação. Jesus,
que não conheceu o pecado e que não teve nenhuma transgressão, nenhuma iniquidade, a gente não consegue imaginar o que fala aqui. Levou sobre ele todas as transgressões. É a nossa conta. É a conta do homem. Toda iniquidade, todas as transgressões colocada naquele madeiro terrível, colocada sobre um homem que tem a sua natureza humana, que tem a sua natureza divina, mas que nunca pecou. E ele vir para expiar, para morrer no nosso lugar, para que toda a conta que é nossa, que é impagável, nós nunca vamos imaginar, talvez nem na eternidade saber, ficou sobre ele. Então a gente imagina a crueldade, o que a gente vê no mundo, apesar das maravilhas de Deus, que ele é belíssimo, mas vê tudo isso sobre Cristo. E ali aprove a Deus moer ao seu filho que ele tanto ama, porque ele é santo, 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 e ele é justiça. Não dá para passar por cima de tudo isso. Por toda essa iniquidade, por todas as transgressões, passar por cima, por cima dessa conta, e ali Deus ainda nos faz justiça, imputa todo o crédito para nossa conta, um crédito que é eterno e nos faz filhos de Deus com o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, é algo que é um amor que a gente não pode imaginar. E a oferta disso, nos tornar embaixadores de Cristo, que é o que fala aqui no versículo 20. Somos embaixadores de Cristo, de um reino. Cada um, poxa, eu não sei qual o propósito da minha vida, o ministério, eu não sei o que eu faço bem, mas como guardiões dessa justiça acreditada sobre nós, esse amor incondicional do Pai, a gente ser embaixador de um reino e invocar os homens e fazer conhecer aos homens para que se reconciliem com Deus, para que a vontade do Pai, o reino de Deus, venha, se consuma, aconteça na nossa vida, alcance a família e alcance as pessoas à nossa volta. É algo assim magnífico. E aquele que está em Cristo, com Cristo, ainda está nesse processo de regeneração, de redenção, de transformação, mas num relacionamento lindo agora de pai que perdoou, pagou a conta, justificou e chama de filho e filha. É algo assim inimaginável. Então, que a gente possa se lembrar disto e não tornar essa graça inútil, porque Deus já nos perdoou e nós precisamos nos perdoar por gratidão, por amor ao Pai, seja qual for as nossas falhas e pecados. Quem é que não tem pecado, quem diz que não é pecador, se faz mentiroso. Mas um coração quebrantado, contrito, rendido, o Pai perdoa e mantém a mesma posição de filho e continua a usar, empoderar e capacitar. Então, é isso que eu queria colocar para poder resumir aqui, né? E pontuar o 6.2, que eu acho importante, né? Não tornar essa graça inútil, de jeito nenhum, mas Deus fala também. Porquanto, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno, te socorri no dia da salvação. Com certeza, vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Agora, hoje, para qualquer vida que convide, que aceite, que receba este Jesus, esse Rei dos Reis, e possa ter o DNA do Pai novamente, o sangue do Pai correndo nas nossas veias. E aí é uma nova história, uma eternidade de comunhão e relacionamento. Amém. Deixa eu contar um breve testemunho sobre isso que a Eliane falou. Eu era ainda bem jovem, então já faz algum tempo, né? Tinha lá meus 20 anos,
E eu entrei numa de que eu não me sentia perdoado. Então, eu pedia perdão a Deus, tal, dos meus pecados, mas parece que a oração não passava ali do teto, né? E um dia, eu estava no trabalho, fui ao banheiro e orei simplesmente desse jeito, né? Senhor, tua palavra diz que se nós confessarmos nosso pecado, tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados, né? E então eu quero dizer o seguinte, que eu não confio nos meus sentimentos, eu confio na tua palavra. E naquela noite, fui numa reunião e fui ainda pesado e tal, mas uma sensação até um tanto física, né? Parece que eu entrei da porta para dentro, todo aquele peso ficou para fora, né? Então, resumo da ópera, a gente não deve confiar nem nos nossos sentimentos, acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é quem deve nortear a nossa vida. Amado Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, Amém. ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, que realmente ela venha fazer vida nas nossas vidas, mudando, Senhor, transformando-nos, Senhor, de dentro para fora. Amém. Continue abençoando a vida da nossa irmã, Senhor, e desse teu corpo, em nome de Jesus. Amém.